Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós temos aí, se a minha conta não estiver enganada, a nossa sexta aula, né? Hoje é dia 13/8 e nós vamos conversar um pouquinho sobre, né, questões práticas aí do desenvolvimento do projeto arquitetônico relacionado ao trabalho de vocês, tá? Então, na aula de ontem, né, do dia 12, eu passei para vocês esse edital desse trabalho que nós vamos desenvolver na disciplina. Pessoal, a ideia é que vocês desenvolvam esse trabalho durante a disciplina, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encurtar um pouquinho a parte teórica da aula, tá? Dentro do nosso cronograma de aulas cabe perfeitamente o desenvolvimento desse trabalho, tá? Então eu vou encurtar a parte teórica para deixar tempo para vocês realizarem esse trabalho durante a aula, tá? A ideia também é que vocês possam utilizar o meu exemplo, né, a minha aula, como uma referência para vocês irem seguindo e desenvolvendo o trabalho de vocês. Então, essa é uma vantagem, né, dessa nossa metodologia hoje, né, em que nós estamos tendo aula remota, que é o que? Enquanto eu estou falando, vocês estão assistindo a aula, vocês podem ir já desenvolvendo também, né? Tem a possibilidade de vocês pausarem o vídeo, desenvolvem uma pequena parte, dão prosseguimento no vídeo, desenvolvem outra parte e assim por diante. Então nós vamos trabalhar assim, né, dessa maneira a partir dessa aula de hoje, tá certo? Então hoje eu vou começar, né, mostrando para vocês como que funciona a questão da seleção e da análise do terreno, tá? Do imóvel que vocês têm que encontrar aí para que vocês implantem a edificação do trabalho de vocês, beleza? Então, pessoal, imaginem que vocês estejam, né, pesquisando um terreno para que vocês façam a implantação desse projeto, né? Ontem nós fizemos alguns cálculos de viabilidade aí do projeto de arquitetura, tá certo? Eu só vou abrir esse arquivo para que nós possamos dar prosseguimento nessa análise, tá certo? Então vejam, né, pessoal? A nossa edificação aqui, ela vai ter um total aí de 175 metros quadrados, tá certo? Eu vou fazer, né, uma proposição aqui de que desses 175 metros quadrados que nós temos, eu vou dividir não igualmente, né? Eu poderia pensar em fazer o seguinte, né? Fazer uma casa aí com 175 por 2, dá 87,5 metros quadrados. Eu poderia pensar em fazer uma planta de 87,5 metros quadrados embaixo e 87,5 metros quadrados em cima. Mas dificilmente, né, por conta da setorização, essa residência vai ficar exatamente com a mesma área em planta para os dois pavimentos. Para eu exemplificar o que eu estou comentando com vocês, eu vou abrir meu projeto modelo aqui, né? E como vocês podem ver aqui, ó, a edificação tem uma planta, né, arquitetônica embaixo, tá? Que é maior do que a planta arquitetônica em cima. Por que isso acontece? Isso é uma obrigatoriedade? Obviamente não, né, pessoal? A grande questão é a setorização do imóvel, né? Veja que o dormitório, né, como o próprio nome sugere, nós utilizamos para dormir, tá? Então nós utilizamos ele à noite, né? Então a rotina do ser humano, né, no nosso país hoje, ele tem uma pré-definição, apesar de que ultimamente, né, nós temos acompanhado aí uma mudança muito grande na rotina da população, né? A tendência, né, é que a maior parte da população trabalhe durante o dia, né, desenvolva as suas atividades diárias e durante a noite, né, durma, né, fazendo aí a sua higiene,
tá? Então, vamos pensar num caso hipotético, né, de que a pessoa vai trabalhar a noite toda e vai trabalhar o dia todo, né, vai chegar em casa cansada, né, precisando de um banho, de alimentação e de uma atividade de lazer. Então ela vai chegar em casa, provavelmente, vai tomar um banho, depois vai se alimentar e vai para sua atividade recreativa. Depois de descansar um pouco, né, assistir uma televisão, algo do gênero, ela vai dormir. Então vejam que na teoria a gente fazendo dessa maneira como está nesse exemplo, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou setorizando, né? A partir do momento em que a pessoa decide né, vai dormir, então ela vai fazer o que? Ela vai chegar na parte superior da residência, né, vai subir aqui para o segundo andar, vai fazer a sua higiene, vai, né, deitar e no dia seguinte vai acordar, vai fazer a sua higiene e vai descer tomar café. Então, a ideia de fazer somente os dormitórios e o BWC aqui, né, o banheiro social, tem a ideia de setorizar. Imaginem o seguinte, né? Provavelmente nessa residência existe uma família, né? Um pai, uma mãe, filhos que vão né, provavelmente dividir o espaço superior. Os filhos, né, gostam de dormir mais, então eles vão ficar aí dentro da residência, dentro do seu dormitório por um tempo maior. Então, isso é muito comum, né? Você, né, ter atividades diárias em tempos diferentes para o pai, para a mãe e para os filhos. Então, o que a setorização permite, né? Permite que você desenvolva atividades na residência sem gerar um barulho, sem gerar um desconforto para quem está na parte superior da edificação. Mesmo que a edificação não seja de 2 pavimentos, né, o interessante é sempre separar a área de serviços, né, a área de lazer com a área de descanso. Tá? Então vejam que dessa maneira eu estou separando, né, essa área de descanso, né, digamos assim, que seria essa área dos dormitórios, das demais áreas de serviço e lazer. Né? Então, eu tenho, né, na planta inferior uma cozinha, uma circulação, uma área de serviços com um lavabo, tá? Uma sala de jantar, um pequeno escritório aqui e uma sala de estar. Tá? Então, vejam que essa setorização aí, ela, né, é muitas vezes importante. Tá? Então, dando sequência aí, né, pessoal, a ideia é que vocês já comecem a desenvolver o projeto de vocês. A grande questão, então, é em pensar o seguinte, né? Eu tenho aqui uma área de média de 88 metros quadrados. Eu vou fazer a distribuição dessa área que nós... Opa, abri um programa errado aqui. Eu tenho a distribuição dessa área de 175 metros quadrados, eu vou pensar da seguinte maneira, tá? Eu vou pensar em dividir 175 metros quadrados, vão virar 110 metros quadrados inferior, tá? E, portanto, vão sobrar 65 metros quadrados superior. Tá? Eu vou fazer essa distribuição. Para que vai servir essa distribuição, pessoal? Só para que nós façamos aí, né, para a gente usar de base. Não é uma regra, tá? Eu estou supondo esses valores, tá? Então, imaginando aí, pessoal, que eu tenho uma planta de 110 inferior, uma de 65 superior, a taxa de ocupação, que é a projeção da tua edificação no terreno, né, vai ser baseada nos 110 metros quadrados. Tá? Vejam o que significa a taxa de ocupação, né, pessoal? A taxa de ocupação, eu vou chamar aqui de TO,
nada mais é o percentual do terreno que eu ocupo com a edificação. Nessa conta não entram as demais áreas, né? Não entra as calçadas, né? Não entra jardim, não entra essas áreas complementares, digamos assim, né? Então a taxa de ocupação trata somente da área da edificação em si, das paredes externas para o interior da edificação. Obviamente que entra uma questão de, né, a garagem, se ela for uma garagem coberta, ela também faz parte entra no cálculo da taxa de ocupação. Tá? Então a taxa de ocupação, pessoal, seria aqui algo, né, próximo a 110 metros quadrados. Tá? E aí que entra uma questão importante, né? No edital do trabalho, pessoal, existe uma questão, né, de aproveitar o terreno ao máximo, tá? Com aproveitamento máximo do terreno. Então, como é que a gente leva isso em conta, né? Pensem comigo. Se eu vou ocupar uma projeção de 110 metros quadrados, né? Eu tenho que pensar, né, que o restante da área do terreno, que é a área urbanizada, ela tem que ser ocupada como um todo, ou seja, eu não posso ter um excedente de terreno muito grande, né? Então vamos pensar assim. Geralmente, pessoal, a gente deve usar o zoneamento do município para fazer esse estudo. No nosso caso aqui, eu vou pensar aí num zoneamento para a cidade de Ponta Grossa. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como que funciona essa pesquisa do zoneamento. Tá? Nesse caso aqui, vejam, todo município tem um plano diretor. Todo município com mais de 20 mil habitantes obrigatoriamente possui um plano diretor. Tá? Então eu vou pegar o plano diretor de Ponta Grossa. Beleza? Então, dentro do site da Prefeitura de Ponta Grossa, né, existe aqui o plano diretor. O plano diretor, pessoal, é um conjunto muito amplo de documentos. Tá? Esses documentos, eles tratam aí, né, de todos os aspectos da urbanização de uma área rural. Né? Trata do zoneamento, trata do código de obras, né? O que a gente pode ou não pode construir, trata de uso do solo, trata de áreas institucionais, né? Então trata de absolutamente todos os aspectos da produção física do espaço urbano. Tá? Para nós, nesse momento, importa o código de obras. Tá? Deixa eu tentar encontrar aqui o código de obras. Vou dar um Ctrl F. Código de obras. Não está aqui. Código de obras Ponta Grossa. Então, fazendo essa pesquisa, eu tenho dentro da legislação municipal nosso código de obras. Tá? O código de obras, ele é um documento que faz parte do plano diretor e dentro, né, e esse documento do código de obras é dividido em várias partes, né, vários anexos, como vocês podem ver aqui. São vários arquivos, tá? Tá aqui, ó, código de obras consolidado, tá? Vejam que ele foi removido aqui do site da prefeitura. Então, mais uma busca que nós devemos fazer. Uma indicação, né, uma recomendação que eu faço é que vocês façam um cadastro aí no site chamado Leis Municipais. Boa parte dos municípios brasileiros disponibilizam as suas leis aí nesse site Leis Municipais. Ele é um site que compila, né, todas as leis dos municípios de maneira geral, para que a gente possa ter essa legislação dentro desse sistema Leis Municipais. O município ele precisa, por vontade própria, né, por uma questão de organização, fazer o cadastro, né, enviar as suas leis para o sistema Leis Municipais para que eles fiquem registrados. Tá? Então,
No nosso caso aí, o sistema, né, a Prefeitura de Ponta Grossa faz a disponibilização da sua lei, da sua legislação dentro do site Leis Municipais. Eu tenho cadastro já, tá? E dentro desse sistema eu consigo encontrar aí facilmente o código de obras, tá certo? Estou salvando ele aqui. Eu achei que eu tinha feito meu login. Ué. Agora eu não lembro qual é o meu login. Ué. Na teoria eu tenho. Probleminha técnico, né, pessoal? Acho que agora foi. Foi. Acertei a minha senha. Então, nesse caso aqui, eu vou salvar aí o código de obras, tá? Uma coisa interessante, uma recomendação, né, pessoal, é que vocês façam o download do plano diretor, porque ele é um documento que, para quem elabora constantemente projetos, né, para quem constrói, precisa seguir sempre essa legislação, precisa fazer consultas, né? Ele é um documento quase que obrigatório, tá? De consulta aí do engenheiro, tá? Então, eu fiz o download aqui dessas leis, tá? Vamos pesquisar aqui sobre o zoneamento, tá? Não tem aqui. Então, eu vou pesquisar ainda algum local que trate aqui do zoneamento. Deixa eu... Zoneamento. Aqui, ó. Zoneamento do solo urbano. Tá? Então, dentro desses documentos, existe o documento que criou o zoneamento da cidade de Ponta Grossa. Então, como vocês podem ver, cada zona tem algumas exigências, né? Alguns valores, né? Conforme aquela tabela que eu mostrei para vocês. Então pensem assim, eu tenho aqui algumas zonas, tá? Como a nossa edificação é uma edificação residencial de 175 metros quadrados aproximadamente, vamos pensar aqui, né? Quanto maior é o potencial construtivo, né? Quanto mais coisas eu posso construir dentro de um terreno, ou quanto maior é a área que eu posso construir dentro desse terreno, maior vai ser o valor desse terreno. Então, do ponto de vista de economia, né, ou de adequabilidade, o ideal seria que eu buscasse um terreno não tão grande, porque a residência não é tão grande, né? Então, eu não precisaria, por exemplo, pegar uma zona ZR4 para minha edificação. Por quê? Porque eu vou consultar aqui, ó, a ZR4, ela tem um terreno mínimo maior, ela permite altura maior, né? Então, isso é o que caracteriza o meu potencial construtivo, né? Então, não faz sentido eu escolher um terreno em uma ZR4, sendo que eu posso escolher o terreno em uma ZR2. Obviamente, pessoal, nós podemos achar que um terreno em uma ZR4 agrada mais quanto à localização, mas isso é uma questão meio que mercadológica e nós não vamos entrar nesse mérito na nossa disciplina, né? Nós vamos entrar num mérito um pouco mais técnico, né, de economicidade, ou seja, quanto menor o terreno, desde que ele caiba, né, que a minha edificação caiba nesse terreno, melhor, né? Eu consigo aproveitar melhor esse terreno, né? Então eu tenho um desembolso menor com o terreno em si, apesar de nós não estarmos comprando esse terreno, tá? Então vamos pensar assim,
Uma ZR2, tá? Tem uma área mínima do lote de 300 metros quadrados. A ZR1 tem uma área mínima de 450 metros quadrados. A ZR3, 300 metros quadrados. Entretanto, se eu for fazer uma comparação, o Z3 permite até 4 pavimentos, ZR2 permite até 2 pavimentos. Tá? De uma maneira geral, pessoal, o valor que eu realmente devo levar em conta é o chamado coeficiente de aproveitamento. Coeficiente de aproveitamento é a área útil máxima que eu posso utilizar, né, que eu posso fazer de construção em relação à área do terreno. O meu valor de referência é sempre a área do imóvel, a área do terreno. Tá? Então vamos pensar aqui comigo. Né? Se eu tenho um coeficiente de aproveitamento de 1, tá? Quer dizer que eu posso construir em um terreno da ZR2 uma vez a área toda do terreno. Tá? Por exemplo, se eu tenho um terreno de 500 metros quadrados na ZR2, eu posso construir no máximo uma edificação com 500 metros quadrados de área útil. Tá? A área útil é a área interna dos cômodos, sem contar as paredes, tá, pessoal? Então, nesse aspecto, a ZR2, a princípio, é a que me permitiria fazer com maior economia o meu projeto residencial, né, do edital. Então, eu vou escolher, né, um terreno dentro da ZR2, tá? Como que eu sei onde é ZR2? Aí é que entra a questão. No caso de Ponta Grossa, eu vou entrar no Geoportal, tá? Geoportal de Ponta Grossa. Ponta Grossa, no nosso caso, tem um geoportal, tá? Em muitos municípios não tem, você tem que consultar, né, muitas vezes, por meio de uma carta de consulta ou algo do gênero, né, esses dados. A Prefeitura de Ponta Grossa facilita bastante através do geoportal. Eu tenho aqui a possibilidade de abrir um mapa do zoneamento, tá? Então, vejam o que eu fiz aqui, eu ativei a camada de zoneamento do município. Então, eu vou ativar todo o zoneamento da cidade de Ponta Grossa, né? Eu estou dando um zoom aqui, como ele é um site georreferenciado, ele fica bastante pesado, né? Provavelmente eu acho que vocês já estudaram a topografia do local, tá? Então vejam, com base nisso eu consigo, vejam que essas zonas aqui, ó, são as zonas que estão de acordo com essas leis que estão aqui do lado, tá? O Geoportal de Ponta Grossa, ele é administrado pela própria prefeitura, tá? Então todas as informações de zoneamento estão presentes nesse nosso Geoportal. Deixa só eu lembrar, pessoal, como que faz para ativar. Quando eu ativo a camada correta, ele mostra no mapa exatamente o zoneamento, tá? Temático, zoneamento. Aqui, ó, funcionou. Então vejam que quando eu ativei o temático zoneamento, ele mostra para mim o zoneamento de todo o município. Tá? Então eu consigo, né, determinar em que zona está um determinado imóvel. Tá? Para fazer a localização do imóvel, eu posso, né, fazer a localização. Por exemplo, vou consultar em qual zona está o EPG, né, ou a própria Unicesumar. Vamos pesquisar Unicesumar, onde ela está, né? Vou procurar no Google Maps aqui, ó, a localização da Unicesumar, né? Então achei aqui que aqui é a Unicesumar, tá? Daí eu vou, né, pelo mapa aqui, eu vou tentar me localizar, tá? Deixa eu ver. Aqui
né, é a Visconde de Mauá. Então, essa é a zona, é a Visconde de Mauá. Esse trecho onde eu estou é esse trecho aqui, ó. Vamos ver a coincidência. Estão vendo aqui, ó, essa região aqui e essa região aqui, tá certo? Então, a Unicesumar, ela está aqui próximo desse círculo. Então, vejam que eu tenho essa curva aqui, né? Eu acho que é o trilho do trem. Não, é um arroio, né? Então, eu tenho um arroio aqui. Então, a Unicesumar, nesse caso, eu imagino que deva ser esse terreno. Ele é um site que trava um pouquinho, tá, pessoal? Porque, como eu falei, é um site pesado, tá? Então, vejam que dentro do Geoportal eu consigo ver que a Faculdade Unicesumar é esse terreno 1524 aqui, tá? Pela legenda do zoneamento, eu tenho que a Unicesumar está numa zona residencial 2. Ah, professor, então quer dizer que a Unicesumar está num zoneamento que está errado, está ilegal. Não! Vejam que dentro daquele conjunto de leis que eu tenho lá, eu vou mostrar para vocês ainda o zoneamento da cidade de Ponta Grossa. Né? Quando eu pesquiso zoneamento, eu tenho exatamente eu tenho dentro do site do Departamento de Urbanismo as fichas de consulta para cada zona. Tá? Então vejam que a Prefeitura de Ponta Grossa, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela tem uma coisa interessante, né? Ela tem todos os documentos que eu preciso apresentar para cada processo que depende da Prefeitura. Então, aqui nessa aba lateral direita aqui, eu tenho... Cadê? Guia do Cidadão. No Guia do Cidadão, para cada coisa que eu preciso da prefeitura, eu tenho os documentos que eu preciso apresentar. Então, no nosso caso, para que a gente possa fazer a construção de um imóvel, nós precisamos fazer o projeto arquitetônico, nós precisamos apresentar esse projeto arquitetônico para a prefeitura, né, para que a prefeitura emita o alvará. Então, esse alvará é de construção. Tá? Então vejam que eu tenho vários tipos de alvará de construção. Então, para eu emitir alvará de construção de uma edificação, a nossa casa não é uma casa popular, não é um prédio, não é um barracão, ele é uma edificação, tá? Eu consigo consultar exatamente o custo para emitir esse alvará e os documentos que eu preciso apresentar. Então, eu preciso apresentar aqui um requerimento específico preenchido. Eu preciso apresentar o RG de quem está solicitando, CPF ou CNPJ, se for o caso de uma empresa sendo proprietária, o registro do imóvel, né, a matrícula do imóvel em nome do requerente, tá? Ou então em nome do antigo proprietário, com autorização assinada em cartório. Essa autorização é autorização para construção, né? Então, existem alguns casos em que o proprietário do imóvel ele permite que um futuro comprador, né, ou alguém construa em seu terreno, né, que faça o gerenciamento dessa construção. Tá? Então ele vai fazer um requerimento, né, permitindo que essa pessoa dê entrada e aprovação, a obtenção do alvará de construção em seu nome. Tá? Aí precisa apresentar o projeto arquitetônico, que é o que nós estamos fazendo, a RT referente ao projeto e também referente à execução da obra. Tá? E aí uma ficha de consulta. Essa ficha de consulta é esse documento que está dentro aí dessa página, né, do Departamento de Urbanismo. Então essa ficha de consulta eu consigo encontrar aqui. Bom, eu sei que esse é o imóvel, né, que eu quero construir, então eu vou lá e busco, eu retiro, né, a ZR2. Né? Então quais são os dados da ZR2? Vejam lá, o que é que eu posso utilizar? Eu posso construir no uso do solo permitido.
né? Eu posso construir uma habitação unifamiliar, eu posso construir uma habitação coletiva horizontal e eu posso construir comércio e serviços compatíveis com área máxima de até 360 metros quadrados, comércio e serviço toleráveis com área máxima de até 180 metros quadrados ou uma indústria micro, tá? Nesse caso, provavelmente a prefeitura permitiu, né, que através do uso do solo permitido fazer a construção. Existem alguns outros casos, né, pessoal? Existe uma diferença entre permitido, permissível e proibido, tá? O que significa isso, né? Em alguns casos, deixa só pesquisar aqui o nosso plano diretor. Então vejam aqui, ó. Existe uma questão de permitido, permissível e proibido, tá? Nossas ZR, a ZR2, tá? Nesse caso, essa lei aqui que eu tô aberta é um pouquinho antiga, mas existe uma questão, né, entre permitido, permissível e proibido, tá? Permitido é o que não precisa de análise, né? Basta você apresentar o projeto dentro da área permitida que ele vai ser aprovado. Existe uma questão permissível. E existe o proibido. Eu vou comentar sobre o proibido, né? Então, o proibido é aquilo que não pode ser em hipótese alguma construído. Mas também existe o intermediário, existe o permissível, né? O permissível, pessoal, é aquele tipo de edificação que é passível de análise do Conselho Municipal de Zoneamento, que é o CMZ, e a partir disso o Conselho pode deliberar se ele vai permitir aquela edificação naquele local ou não, tá? Então, provavelmente esse projeto foi considerado como permissível e eles permitiram que a Unicesumar construísse a sua unidade naquele ponto, tá certo? Então, dessa maneira, pessoal, é que nós determinamos essa adequabilidade, esse aproveitamento máximo do terreno, né? Então eu consegui determinar que a Z2 é a zona mais adequada para o meu imóvel. Por quê? Porque a zona 2, a zona Z2, cadê a ficha? É a que tem valores menores para que eu, né, taxas menores de aproveitamento, tá? Então o coeficiente de aproveitamento de 1 significa que eu posso aproveitar aí o meu terreno com uma área útil igual ao do terreno, tá? Então agora nós vamos escolher esse terreno, tá? Eu sei que vocês vão ter dúvidas, tá, pessoal? Então podem me consultar, tá? Mandem mensagem para mim depois. Então, deixa eu fazer. Então, consultando a Z2, né? Eu vou escolher um imóvel qualquer aí da minha Z2. Eu vou pesquisar aqui pelo Google Maps um terreno que esteja baldio, né? Um terreno vazio para que eu possa construir. Então, peguei aleatoriamente este terreno aqui, ó. Então, esse terreno aqui, provavelmente ele está numa Z2. Vamos consultar se eu estou certo. Então, aqui eu tenho uma agência Itaú, tem esse Cidade Bela, que eu não sei o que é, tá? E eu tenho... Vamos pegar esse terreno aqui, ó. Então, eu vou encontrar esse terreno no Geoportal para poder descobrir o zoneamento, tá? Então, deixa eu ver se eu encontro esse terreno aqui no Geoportal. Ele é muito sensível, tá, pessoal? Tenha um pouco de paciência. Se eu não estiver enganado, a Visconde de Mauá, esta rua aqui, deixa eu ver.
esta rua que eu tenho aqui é esta rua aqui. Eu acho que está coincidindo. Então, agora eu perdi o meu terreno. Ai, meu Deus. Aqui. Ah, tá. É próximo da Unicesumar. Então, aquela rua ali. Unicesumar aqui. Essa rua aqui. Imagino que seja exatamente aqui, né, pessoal? Ah, tá. Aqui, ó. Então eu tenho esse pequeno condomínio residencial Vila Bela. São esses terrenos aqui, tá? O terreno que eu escolhi foi este terreno aqui. Então é na segunda quadra, tá? Contando da esquina para baixo, eu tenho este terreno aqui. Então meu terreno aqui, pessoal, é esse de número 198, tá? 0198, que é este terreno aqui que eu encontrei. Então, encontrei esse terreno 198, eu tô vendo pela legenda que ele faz parte da ZR2. Então, neste terreno, eu vou construir o meu imóvel, tá? Obviamente, pessoal, que eu não tenho a matrícula deste imóvel. Tá? Eu vou estimar, e eu vou pedir para vocês fazer isso também, né? Eu vou estimar a dimensão desse terreno, tá? Eu tenho um esquema para medir, tá? Eu só não lembro exatamente como faz. Eu tenho como desenhar uma linha aqui, deixa eu tentar fazer isso. 12 metros. Então, que interessante, né? Eu consigo determinar que esse terreno, ele tem... É estranho, né? Mas eu vou estimar que ele tem aí 13 metros por 30 metros, tá? 13 por 31. Vamos ser mais próximos do redondo aí. Ele tem 13 por 31. Então eu vou escolher um terreno 13 por 31 e vou desenhar esse terreno aqui. Não precisa ser na posição que ele está aqui, tá, pessoal? Então eu vou desenhar um terreno com 13 metros por 31 metros. 13 por 31. E nesse terreno, então, pessoal, eu vou construir a minha edificação. É a partir desse retângulo que vocês vão... projetar a edificação de vocês, que vocês vão utilizar ele como referência, tá certo? Na teoria, né, o que eu deveria fazer? Eu deveria pegar no nosso caso aí, eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. O documento, né? Eu tenho uma cópia da matrícula aqui, então essa é a matrícula de imóvel, né? Para eu não estimar, né, com as linhas do geoportal, eu deveria fazer isso aqui, ó, pegar esses dados que estão na matrícula e desenhar efetivamente o terreno, tá certo? Vocês vão fazer isso que eu mostrei na aula, tá? Para escolher o terreno e para poder determinar qual é exatamente a dimensão do imóvel, tá? Tem uma certa imprecisão porque nós não temos a matrícula, mas já imagino que o processo em si já tenha sido apresentado para todos vocês. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar a aula por hoje, tá? Já é bastante informação, você já tem bastante coisa para fazer hoje, tá? Então, encontrem o terreno do trabalho de vocês, né, da maneira como eu mostrei, e já definam qual é o zoneamento, quais são as características e etc. Beleza? E aí, na semana que vem, nós voltamos a conversar. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.